Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um Alcateia Cast. Hoje vamos receber um treinador, constelador, treinador de liderança em empresas. Já treinou mais de 10 mil pessoas ao longo dos últimos anos. Isso. E eu tenho um recado para você. Um dos melhores treinadores do norte do Brasil. Senhoras e senhores, recebam hoje Francisco Lopes. Francisco, eita, antes de você ser treinador, antes de você ser membro da Alcateia, você é nosso amigo, seja muito bem-vindo à nossa casa. É um prazer ter você aqui. Como nós falamos para todo mundo, todos os convidados que chegam aqui, a casa é sua. Uau. Então, quem é Francisco? Onde vive? O que come? O que faz? No Globo Repórter. Fala aí pra galera. Então, muito bom dia, senhoras e senhores. Como nosso amigo Muriel falou, eu sou Francisco Lopes, eu sou filho de Deus, eu sou pai, sou filho, sou esposo da minha digníssima esposa Eliselma e sou treinador também, né? Eu sou treinador e, com muito orgulho, a gente treina pessoas, a gente treina comportamento e a gente sabe da dificuldade de cada um. E quando a gente fala da dificuldade, a gente fala sobre percepção. Muriel, percepção, cara, já entrando em vários temas aqui, é a maneira de como eu vejo as coisas. É aquele olhar que a gente estava falando agora há pouco, em off. É o olhar. É a maneira de como a pessoa vê as coisas, enxerga, é o mapa mental delas. E está tudo bem, está tudo certo, não é isso? Então, qual é a nossa definição com relação à forma da pessoa se comportar diante de algo? É a percepção que ela tem daquele algo, né? Então, eu fico muito assim, entusiasmado quando eu falo sobre comportamento, porque se baseia basicamente nisso. Comportamento é basicamente uma percepção, porque é essa percepção que vem de dentro para fora. Entende? Além de treinador, eu sei que você é empresário em Marabá. Sim, sim. E a sua especialidade é segurança do trabalho. Segurança do trabalho. É engenheiro por formação. Conta um pouquinho dessa história, dessa trajetória pra gente. Tá, eu trabalho na área de segurança, tem mais de 20 anos. E onde a gente tem uma empresa de consultoria, onde presta serviço para ter mais de 20 contratos, né? E nesses contratos que a gente fala sobre acompanhar a parte operacional lá no chão de fábrica, vamos dizer assim, trabalhando a consciência delas, das pessoas, para que elas usem os equipamentos com maestria, com facilidade. Então, quando eu faço isso, quando eu faço esse tipo de trabalho, eu estou trabalhando a consciência desses colaboradores, eu estou mudando a forma deles agir, ou seja, a forma deles se conduzir ou trabalhar a parte operacional junto com a parte da segurança, que é saúde, vamos dizer assim. Só que assim, a gente já viu muita coisa nessa área de segurança, muita coisa mesmo. Então, eu nunca me esqueci de um fato que eu fui deixar um pai de família na sua casa quando ele recebeu a alta do hospital, só que ele estava sem o braço, ele perdeu, né? E aí, quando eu cheguei na casa dele, que eu fui entregar ele para a esposa estava lá em choque e eu vi a criancinha dele lá. E aquilo mexeu comigo. Era uma meninazinha, aproximadamente 8 aninhos, e chegou lá, eu quero meu pai. Você não é meu pai. O que foi isso? Você não é meu pai. Meu pai tem as duas mãos, cara. Aquilo acabou comigo. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, como é que seria se esse colaborador, que não posso citar aqui o nome, tivesse usado as ferramentas de segurança, tivesse usado os EPI, tivesse consciência desse nosso trabalho enquanto segurança para que esse momento não chegasse dessa forma. Uau! É muito forte, cara. Então, aí eu fui estudando basicamente como é que funcionava o ser humano, apesar que é um grande ponto de interrogação, né, Muriel? E aí, eu tenho várias perguntas aqui, para essa e curiosidades. Eu sei que você teve uma história, uma carreira militar também, que isso vem para a disciplina. Sim. E hoje a sua principal linguagem, você fala sobre liderança. Isso. E a minha primeira pergunta é, o que é liderança para você? A liderança, eu posso falar para ti aqui de uma forma bem simples, né?
Liderança é você olhar para o outro, conduzir a um determinado resultado sem perder a tua essência, mano. Uau. É muito, sabe, profundo até. Liderança nasce ou liderança é desenvolvida? E aqui não existe certo e errado, viu? Se você está aí, é uma percepção. Percepção, tudo é percepção. É isso. Olha, eu acredito verdadeiramente que tem perfis. E um dos perfis que mais me chama a atenção dentro desse tema é o executor. Comunicador executor. Então, quando a gente pega uma pessoa que tem esse perfil, fica mais fácil a gente moldar ele, trabalhar ele. Porque, às vezes, aquele metódico demais nem sempre vai ter aquela conexão para com o seu liderado. O analítico, ele se desenvolve, né? Mas o analítico, ele prefere muitas vezes estar sozinho. Isso. Né? Porque ele resolve mais rápido. Então, tu entende agora porque o comunicador e o executor tem mais facilidade para a gente desenvolver, lapidar ele. E eu acredito que toda mudança que a gente quer para o mundo, que a gente busca, vem de dentro para fora. Quando isso aconteceu com você? Quando foi sua virada de chave falar assim, cara, eu preciso usar o que eu estou estudando, porque eu sei que você é um cara que já fez muitas formações, tem milhões de reais investido aí, porque eu também fiz uma caminhada parecida e a gente só dá ao mundo aquilo que transborda. Isso. Qual foi o momento que você falou assim, cara, preciso ajudar mais pessoas? Foi quando eu me encontrei no fundo do poço. Como assim, Francisco? Eu simplesmente estava perdendo minha família, mano. Eu te chamo de mano porque você é meu, cara que eu tenho eu gosto muito de você. Então, aqui em São Paulo as pessoas falam mano, então tá tranquilo. Lá não é tão assim, sabe? Lá não é assim. As pessoas... Mas, enfim, foi quando eu estava perdendo minha família. Você citou aí Eu fui militar durante muitos anos, né? Durante 5 anos. Então, eu rodei o Brasil. E eu era soldado, não era oficial não, tá? Eu era soldadinho mesmo, que dizem, soldado raso. E aí, é uma outra linguagem, é aí que eu entendi. Hoje eu entendi que o ambiente realmente molda a pessoa. Então, quando eu era militar, eu era um outro personagem. Vou ser bem sincero contigo. E eu não estava me enxergando mais, a ponto de ser um ogro, um cara grosseiro, sabe? Um cara que parece que era dono de tudo, não tinha nada. Quando eu chegava em casa, Muriel, a minha filha, a Vitória, e minha esposa, nós estávamos almoçando na mesa, hora sagrada, né? A hora do almoço. E eu chegava e batia na mesa, cara. Pô, menina, não sei o quê. Que os copos ficavam assim. E automaticamente, cara, eu tava perdendo a minha família. Aí a minha filha ficava tremenda, a minha esposa também. E eu pensando na minha psique, na questão da percepção que a gente acabou de falar, que eu tava sendo o cara. Mas só que não, cara. E aí eu fiquei pensando, meu Deus. Depois de muito tempo, eu tava perdendo a minha família. Aí surgiu um treinamento para me fazer sobre inteligência emocional. Uau! Muito forte. E quando eu cheguei desse treinamento, eu cheguei de joelhos, pedindo perdão para minha esposa. Perdão, primeira vez que eu pedi perdão para ela. E falei para ela nos olhos dela, tanto que eu amava ela. A mesma coisa eu fiz com minha filha. Pedi perdão para minha filha. E, sinceramente, desabei, cara. E naquela época, homem não chorava. Eu fui criado assim, homem não chorava. Homem era o líder, era o brabo. E não, cara. Só que não, mano. Só que não. Essa crença que é implantada na gente, no ser humano, muito, desde antes, com nossos pais, é uma piada, assim, sabe? Para mim, hoje eu vejo isso como piada. Assim. E aí, porque você caminhou muito também, né? Você transitou muito para entender lá, resolver, né? Eu sei que hoje você é constelador, hipnólogo, trabalha com inteligência emocional, outras. São várias formações, né? Nós somos... uma junção de tudo que nós já fizemos, né? Nessa jornada e que nós escolhemos aplicar e levar para o mundo. Isso. E dentro dessas empresas, você segue lá. Qual o trabalho que você vem fazendo com essas empresas através do jogo, através de treinamentos, de liderança? Conta um pouquinho pra gente. Pois é, ainda falando sobre isso, aí eu fui procurar, né?
Vou procurar me desenvolver primeiro. Uhum. Mas aí eu te pergunto, como é que a gente cuida de alguém se você não tem condição nem de se cuidar ou cuidar de você primeiro? Ah. Então, isso para mim veio muito claro para mim. E aí eu fui me especializar, como você acabou de falar. E aquilo que faz sentido para mim, porque se a gente pegar hoje nessa internet... Tem diversas formações e linhas de pensamento. Mas, só para finalizar aquele último assunto, nesse mesmo ano que eu me descobri primeiro, como eu comecei a trabalhar primeiro, eu fui desafiado da pior maneira. A minha filha reprovou. E quando ela reprovou, colégio particular, que ela já estudava, eu cheguei lá na recuperação para pegar o resultado já da prova final e eu recebi que ela tinha reprovado. E eu peguei e abracei minha filha e chorei junto com ela. O papai está aqui. O papai está aqui. Papai te ama. Do jeitinho que você é, minha princesa. E ela chorou comigo porque ela pensou que a minha reação diante de tudo ia ser outra, ao contrário. Enquanto que eu estava lá abraçando, olha só, Muriel, que eu vou te falar. Enquanto eu estava lá abraçando, dando carinho para minha princesa maravilhosa, de Vitória, tinha muitos pais, cara, querendo quebrar o colégio, mano. Tu não tem noção. Os caras lá, vocês são incompetentes, criticando o professor, cara, acabando com o professor por causa do filho, que é responsabilidade deles. Meu amigo, eu falei, meu Deus do céu. Uau. É muito forte, mano. E aí eu falei, caraca, velho. Aí, tudo bem, peguei meu filho e fui embora. E no outro ano, perguntei para ela se ela queria ficar no mesmo colégio, e ela, sinceramente, ficou e se formou, tá tudo bem hoje. Então, uau, é muita coisa. Voltando aqui para o business, para negócio, para empresa, eu trabalho da seguinte forma. Eu trabalho o comportamento deles, trazendo consciência. Então, depois que a gente fez o treinamento do jogo, o jogo não mente, eu descobri de maneira muito forte que quando a gente tira qualquer ser humano da zona de conforto, começa a aparecer os comportamentos adversos dele. Entende? Tudo é comportamento. Tudo é comportamento. Então, quando a gente pega esse comportamento dele e consegue trazer para esse colaborador clareza que os resultados dele só dependem dele, então, cara, isso é sensacional. E o mais que louco ainda, quando a pessoa me chama no canto e fala, muito obrigado por aquilo que tu falou para mim. Mas eu não falei nada para ti, falou sim. Fez todo sentido para mim. Entende? Então, a gente bota as pessoas dentro de um jogo, distribui todas as ferramentas e a gente fica analisando um a um para ver como é que ele se comporta diante daquele desafio, entende? E aí os comportamentos começam a aflorar os comportamentos e automaticamente a gente começa a perceber como é que são eles no dia a dia lá com... E isso é muito legal. E eu vejo o trabalho incrível que você faz lá no norte do país, não só lá em Marabá e região, sim, mas também em nível Brasil agora, sim, rodando toda essa parte. Se a galera quer te encontrar, como faz para te encontrar? Quais são os contatos? Vamos fazer um jabá aqui no meio do podcast aqui. Olha só, eu tenho o WhatsApp, né? Que é 94 991 32 3074 e pelas redes sociais, que é o Instagram. Eu sou Francisco Lopes. Aí muita gente me pergunta, por que tu colocou isso? Não, porque é a minha identidade, cara. É minha essência. É sobre mim. É sobre o que eu entendo, acredita, faz sentido, que eu acredito. Entende? Então isso aí é muito forte. Só que tá tudo bem, tá tudo certo. Eu acho que cada um com seus cada um. E eu respeito, honro a história de cada um. Que tá legal. E a empresa ela tá buscando. Então, por exemplo, eu tô com um desafio de pessoas, porque tudo é pessoa. Tudo é pessoa. As pessoas pegam pessoas de diferentes lugares, diferentes culturas, isso, diferentes educações, coloca tudo no mesmo balaio, isso, na mesma caixa. Vai dar problema? Vai, com certeza. Por quê? Porque, assim, cada um com sua cultura. Lembra que eu falei de ambiente? Primeiro, tem um ambiente. Uma coisa que eu falo sempre é sobre a questão... Eu pego esse mix de pessoas com vários tipos de comportamento, coloco dentro de uma sala, e a primeira pergunta que eu faço para eles era, na época, quem é o seu tataravô? Aí eles ficam assim olhando, mas como assim meu tataravô? Quem é? Não sei. Aí eu falo, fica tranquilo, eu também não lembro do meu, não sei quem é o meu, mas eu sei como era o comportamento do meu avô com meu pai e com meu pai comigo.
Então, fala muito sobre quem eu sou. Uau. Muito forte. Aí eu venho, sabe? Quando eu trago essa consciência para eles, eu faço uma dinâmica muito simples, que é a percepção. Cara, a tua percepção é essa, para não dizer crença, né? Porque muita gente vai dizer que, pô, crença... Então, eu não trabalho muito. Você entra na pirâmide de uma outra maneira. Muito superficial, leve, lúdica até, simples. Mas por quê? Porque eu não posso ir direto ao ponto. Então, eu vou trabalhando eles e pensar que não. Quando eu já fiz o rapó com eles, que já estão tudo se sentindo pertencente àquele ambiente, eu vou trabalhar o nível de consciência deles, cara. Isso que é sensacional. Porque se eu trabalho a percepção lá na essência, e ele entende que a mãe dele foi grossa com ele, ou o pai fez o que fez, porque queria que tivesse um filho que não pudesse passar por aquilo que ele passou lá no seu passado, então eu trago consciência para ele. Porque é uma coisa eu falo, ninguém dá o que não tem, ninguém ensina o que não sabe. É muito forte, mano. Uau. Aí quando ele pega as pessoas, cara, as pessoas são muito assim, sabe? Por mais que elas sejam, vamos dizer, usar o termo, frias, gelada, não tem sentimento. Todo racional tem um coração. Todo racional tem um coração. Eu tenho coração, viu, gente? Eu tenho coração. Então, a gente traz de maneira muito forte essa consciência para eles. E automaticamente, esse mix de personalidade dentro de um ambiente de trabalho, Muriel, aí a gente trabalha isso. E, eu quero entrar numa outra coisa também que é legal, quero que você fale um pouco para as empresas. Qual é esse olhar que você quer? Você está a 600 quilômetros da capital. Da capital, Belém. Da capital. 600 quilômetros. E isso nunca foi um empecilho de você buscar desenvolvimento, de você buscar formações. Você está aqui em São Paulo, nós estamos aqui em Alphaville hoje, quanto a isso, mas que também você se preparou nos últimos tempos para isso. Né? E eu converso muito com o Bocão sobre como é bonito ver suas entregas. Sim. Como é bonito, são bonitos seus materiais, são plasticamente, e a gente fala, puxa, o melhor treinador do norte do país, por qual motivo? Porque eu conheço treinadores no mundo inteiro. Sim. Não só no Brasil, mas eu vejo um cuidado específico seu para com seus clientes, com os detalhes, com as personalizações, as coisas coloridas. Como foi essa construção? O que veio na sua cabeça? Qual foi o insight para quem é treinador que está nos ouvindo aqui? Quem tem toda essa linha? Esse cuidado, primeiramente, falar sobre o cuidado, ele fala muito sobre como é que você gostaria de ser tratado quando você chega num ambiente de treinamento. Como é que você queria? Você é acolhido nesse ambiente? Ou você não é acolhido? Então, uma das coisas que mais chama atenção no meu treinamento pode ser 20 pessoas, 50, 100, 200 pessoas. A primeira coisa que eu coloco é o crachá de identificação. Isso faz toda a diferença. As pessoas gostam de ser chamadas pelo nome. As pessoas gostam de ser chamadas pelo nome e elas se sentem pertencente, Muriel. Uau. É muito, é uma dica que eu dou para cada um, você que está me ouvindo aqui, enquanto treinador. Pode ser 5 pessoas, pode ser 10, 20, 50, mas chama a pessoa pelo nome. Mas para isso você vai ter que ter um crachá, tá? Vai ter que ter um crachá de identificação, porque ela gosta de se sentir pertencente. E não tem como a pessoa se sentir pertencente se ela não é chamada pelo nome. Entende? Uau. Isso foi trabalhado porque eu sou terapeuta, então eu fui procurar mesmo de entender de pessoas. Aí tem a pirâmide de Maslow, que você sabe disso. Necessidades básicas humanas. As 4 necessidades básicas do ser humano, e uma delas é essa, se sentir pertencente e ser ouvido na escuta. O que é isso? O cara tem que ser ouvido na sua essência. Por exemplo, eu estou aqui contigo, Morel, eu estou aqui, cara. O celular está aqui, ó, mas eu estou aqui, mano, contigo. Então, eu estou presente aqui. Eu estou aqui. Então, isso faz todo sentido. Com base nisso tudo, me veio aquela questão da PNL. A programação neurolinguística, que a gente tanto fala. A questão da representação, né? Pela audição,
Visual. Os canais representacionais, né? Então, isso também me chamou a atenção. Por quê? Porque a partir de um certo momento, eu coloquei até luzes também, porque a luzes também faz toda a diferença. Mas plasticamente isso vende mais também, não vende? Para Vende- quem é treinador? Vende mais, porque é o seguinte, muita gente entra em contato com a gente, muitas pessoas entram em contato com a gente por causa daquelas cores, daquelas parte lúdica que ele observa no vídeo. Então aquilo realmente as pessoas, mas o que é isso aí? Aí começa a atraí-las. São os por detalhes, curiosidade, né? os Que detalhes. fazem a diferença para a parte business mesmo. É. Que legal. Uma dica que eu posso falar aqui para quem está me ouvindo enquanto treinador sobre investimento, que eu acho muito, muito interessante, é justamente a parte dos canais representacionais. Uma que eu uso muito, que faz com que os meus clientes todo volta, por exemplo, a gente fez 4 entregas já de trabalhos abertos. Em LTV, você faz o cara manter na sua esteira, ele volta. Manter na minha esteira. Agora como? Todo slide eu coloco um fundo musical. E músicas bioneurais. Estuda mais sobre isso e você coloca. Sabe aquela musiquinha fundo lá? PGzinho, pá. Claro, conteúdo e tudo, mas não deixa de colocar slide com a sua música. Uau. Isso é muito forte. Peguei, hein? Pegou. Se você não pegou aí, eu peguei, hein? Bioneurais. Bioneurais, essas músicas bioneurais. Aí já vem, né? Hipnólogo. Já sei do que eu tô falando. O que a gente trabalha... Você desce o degrau. Desce. Isso. Baixa a frequência de quem está na sala. Tudo. Faz todo um trabalho. E aí, quando a gente baixa as frequências, por exemplo, o camarada vem agitado. Ele não sabe o que vem. Na verdade, a maioria deles vem armado. Armado que eu falo... Poxa, quem é esse com escudo. Com escudo. Só que, na realidade, além de tudo isso, é legal o que você está trazendo pelo fato de... Que as pessoas, muitas vezes, se ela foi pela empresa, se colocou, muitas vezes ela nem queria estar ali, né? Porque ela tem muita coisa. Porque as pessoas, elas estão no automático. Elas estão no piloto automático. Nós temos a agenda, nós temos cada uma das coisas. E aí as pessoas falam assim, poxa, eu vou ter um treinamento de novo. É mais um treinamento? É mais do mesmo. E o que você está falando agora, olha só, como é que a gente rebate isso? Como é que a gente traz ele para o nosso lado? Isso é muito legal. Trabalhando o quê? O que eu acabei de falar, cara. É fazer com que ele se sinta pertencente. Depois que você vê, não tem como desver. Acabou. Uau. Acabou. É sério, sensacional, cara. cara. É sério. Então, que legal. Conversando contigo, afora mais coisas aqui. Porque... E trazendo duas coisas aqui pra gente fazer uma virada, a gente dá uns 360 aqui. E aí, com todas as formações, todas as coisas, você já entregava muito treinamento, já faz, e aí você já era treinador experiencial, e aí você vem pro Jogo no Mente. Vamos falar, Uau, vamos. Como foi o Jogo no Mente pra você? Vamos contar aqui, ó. Olha, o Jogo no Mente, ele foi um divisor de águas pra mim. Por quê? Porque eu já entregava. Só que quando eu cheguei no Jogo do Mente, que é um treinamento sensacional, eu vi as coisas de forma mais simples. Vocês entregaram o treinamento e ele fez muito sentido para mim, a forma mais simples, a forma mais leve, que fala muito sobre conexão também. Que fala sobre conexão, né? Que fala sobre conexão. Então, quando eu participei do Jogo no Mente, que eu peguei aqueles pontos que vocês trabalharam lá e trabalham, fez toda a diferença para mim. Inclusive, até mesmo como vendeu o produto. Então, isso fez toda a diferença para mim. Eu me lembro que numa dessas eu te liguei um dia desesperado e você me ajudou a fazer uma proposta da qual eu fechei um treinamento bem interessante, até com os valores bem interessantes. Então, eu não posso desconsiderar isso. Então, você realmente, no Jogo no Mente, vocês pegaram mesmo na minha mão, e fizeram com que eu realmente fizesse acontecer. Então, isso para mim fez toda a diferença. Uau. E qual foi a virada de você falar, pô, eu vou colocar o jogo, agora para o treinador que está aí? E o que mudou lá na sua entrega? Independente de pegar um pouco da sua bagagem, da metodologia, sim. O que mudou na sua entrega com o jogo? A forma simples de entregar. Uau. E o debrief. Debrief, para mim, é sensacional. Como amarrar. É como amarrar. Fazer o link
né? Início, meio e fim, mas uma entrega sensacional que gera a consciência que eu acabei de falar. O seed para a próxima venda. Sim. É isso aí. Sensacional. Então, sem isso aí, fica meio difícil de você vender. Ó, tem empresa lá que já tem a terceira, a quarta vez que me contrata. Entende? Então, foi baseado nessa particularidade que eu encontrei no Jogo no Mente. Sensacional. Eu tô pegando as perguntas aqui. Pegando porque tem muita coisa que eu quero saber. E aí, dali, a gente veio para a Alcateia. A Alcateia. Certo? Uhum. E vamos falar agora com o empresário. O que a Alcateia mudou no seu jogo? Uhum. Essa é a minha primeira pergunta. Uhum. E a minha segunda pergunta é como foi esse final de semana aqui de experiência, Summit. Tá, a Alcateia, ela sinceramente, ela veio como cereja do bolo. Por quê? Porque quando a gente fala sobre a ambiência, para mim, eu trato a ambiência de maneira muito séria. Eu trato a ambiência de maneira muito séria. Então, às vezes, eu trato isso tão sério que quando eu chego lá no meu estado, eu me sinto só. Entende isso? Uau! Eu não tenho que conversar, eu não tenho muitas pessoas com quem trocar. Poxa, hoje eu tô aqui, tô tranquilo. Mas daqui a pouco eu vou pegar o avião e vou para casa. Chega lá, eu só converso com minha esposa, minha filha, porque eu não tenho muita gente para falar sobre essa questão, sobre várias coisas. Então, quem me entende é elas. E é assim, a Alcateia, para mim, ela é um divisor de águas também. Por quê? Porque tem treinadores de várias partes do Brasil. E essas pessoas me ajudam muito. Tá? Não só você, não só o Bocão, mas várias pessoas. E assim, ontem foi sensacional, cara. Sensacional. E ontem, poxa, eu não sei nem como descrever, mano. Não sei como descrever. Então, esse encontro que a gente teve desde de sexta-feira, esse final de semana, poxa, eu aprendi coisas lá que a minha cabeça foi além. E eu tô com muita sede, assim. Eu tô chegando lá, já tô pensando em como é que eu vou fazer, nas cidades que eu vou agir, no produto novo. Cara, nome. Não dormi direito não, mano, esses 2 dias. Eu não dormi direito não, mano. Senhores, é isso. E tem que colocar em prática. As coisas só funcionam quando a gente nunca é bom naquilo que a gente faz pouco. Concordo. É seguir. Sim. É fazer o plano e seguir com isso. Sim, sim. E eu tenho sempre para todos que estão aí, primeiro assim, se você pudesse deixar uma dica, primeiro uma dica, para quem é treinador, empresário, que está buscando se desenvolver, qual dica vem do Francisco para ele lá, que ele está passando um desafio, tá seguindo, tal, com os obstáculos, qual é para esse cara? Se você pudesse falar 3 passos para esse cara, o que ele tem que fazer? O primeiro é se conectar com pessoas que pensam da mesma forma que você. Uau! Essa é a primeira. Eu acho que é até a mais forte. E depois que você se conecta com essas pessoas, pegue aquilo que faz sentido para você, aquilo que não pega, tá tudo bem, tá tudo certo. Quando eu falo em fazer sentido, eu falo sobre a realidade da sua cidade, porque nem tudo, às vezes, faz sentido você aplicar na sua cidade. Faz aquele filtro com essa pessoa e automaticamente você continua na execução, né? Porque tem poder quem age, cara. Tem que agir, que nem você acabou de falar. Tem que agir, Muriel. Se não agir, não adianta. Não adianta nada vir aqui para esse final de semana, pegar aquele monte de informação, guardar e ir para casa. Não tem como. Uau. Tá isso. Você bem direto ao ponto. E faça. E detalhe, não deixe o medo, não deixe as pessoas te bloquearem. Sabe? Isso atrapalha muito. Sensacional. E eu vou para cima. Eu sou exemplo para mim mesmo, porque eu sou de Marabá, eu estou muito longe daqui. E onde é que eu estou hoje? Então, eu tenho orgulho de mim mesmo. E é por isso que ninguém me segura. Estou falando sobre mim, tá? Papai. E, ó, a última pergunta que nós fazemos para todos os nossos convidados aqui é: se você pudesse mandar uma mensagem de Francisco Lopes, ou que faça sentido para você, que nesse momento fosse para todos os outdoors do mundo inteiro, 8 bilhões de pessoas, qual frase seria essa? Meu Deus, eu vou falar o que eu sempre falo. Seja luz na vida das pessoas. Porque resultado é de pessoas. Todo resultado. Por que eu estou falando isso? Porque
A transformação das pessoas garante a transformação da sua empresa. A transformação das pessoas garante a transformação da sociedade. A transformação das pessoas garante a transformação até mesmo da política. Por quê, Murilo? Porque a política é resultado de pessoas. A sua empresa é resultado de pessoas. A sociedade é resultado de pessoas. Mano, é isso. Senhoras e senhores, se você curtiu esse conteúdo, curta, compartilha, comenta aqui embaixo, faça alguma coisa. E ó, eu sou Francisco Lopes. Senhoras e senhores, até o próximo Alcateia Cast. Valeu! Pronto.